A paz do Senhor a todos os queridos irmãos, eis-nos aqui mais uma vez, a fim de comentarmos as lições bíblicas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e eu vou comentar a lição de adultos, pedindo a todos vocês que possam também comentar as nossas lições, dar uma olhadinha também nas lições anteriores, né? Você que está aprendendo agora e ouvindo estes comentários, então faz uma retrospectiva das nossas lições, porque cada vez que você visualiza estas lições, que aprende conosco e também nos ensina, comenta, dá um joinha ou se inscreve. Sim, é muito importante que você também esteja inscrito. Então, desde já dá o joinha, porque isso ajuda muitas pessoas também a visitarem este lugar de glória, de bênçãos e de educação cristã, que é o CEADEB TV Oficial. Então vamos lá, agora quero também mandar um grande abraço a todos os queridos irmãos que nos ouvem pela Rádio Vox. Vamos lá então, a lição de número 9, lições bíblicas, cujo tema é o batismo, a primeira ordenança da igreja. Os textos principais são os seguintes: primeiro o texto áureo, que é o texto de ouro, o texto principal. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está escrito em Mateus capítulo 28 e o versículo 19. Olha aí, esta é uma ordenação. O que é uma ordenança? É uma ordem do Senhor. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Então, o Senhor ordenou. É por isso que é chamado a ordenança. A verdade prática diz: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Algumas pessoas pensam que instituição, ordenança, é algo complexo. Não, ordenança é uma ordem. É porque dá-se o nome de ordenança, mas é uma ordem clara para que aquilo se transformasse em algo costumeiro. Ide e batizai, ide e ensinai. É a ordenança cristã. Agora, o batismo é esta ordenança que deve ser cumprida em todos os lugares onde o evangelho é pregado ou ensinado. Instituição, então, o que é? É algo que foi instituído. É uma instituição. A instituição da igreja, a instituição dos diáconos. Então, é algo que foi instituído, ou posto, ou fundado, ou colocado. Dito isto, vamos à leitura bíblica em classe, que está em Romanos capítulo 6, versículos de 1 até o 19. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha, que lição maravilhosa, que texto glorioso é este texto, que fala sobre a nossa morte, assemelhada à morte de Jesus Cristo, e a nossa saída do batismo, como também a sua ressurreição. Que coisa, que atrelamento maravilhoso, né? Semelhança. Pegue bem essa palavra aí. Na semelhança da sua morte. É claro que o batismo
não é como se morrêssemos e ressuscitássemos, mas é um símbolo daquilo que aconteceu, um símbolo público, digo, daquilo que aconteceu também no particular. Morremos em Cristo e com ele viveremos. Vamos um pouco mais adiante. Os objetivos da lição, eu quero aqui falar sobre isso. É preciso que o aluno saiba na sua mente que esta lição ela tem um objetivo e o objetivo é claro. Quando eu digo no geral, mas na verdade são 3 os objetivos da lição. Se cumprir um, tá bom? Ótimo, maravilhoso. Mas se o aluno conseguir chegar a cumprir 2 objetivos, ele conseguir concluir 2 objetivos, então tá super bom, tá super ótimo. E se ao final da aula, quando o coordenador, o líder, o pastor, ele perguntar o que vocês aprenderam hoje? Porque esse é o objetivo final do aprendizado, é que o aluno possa concluir, possa expressar aquilo que ele aprendeu. E como é isso? É exatamente nos objetivos. Então, se o aluno, quando for perguntado o que o aluno aprendeu hoje, se o aluno conseguir dizer que aprendi hoje sobre os pressupostos bíblico-doutrinários do batismo, que são, meu Deus, que aprendizado maravilhoso! Hoje eu consegui aprender e explicar que o batismo não é isso, isso e isso, como dizem alguns, porém é isso, isso e isso, como foi dito hoje aqui. Ou eu aprendi hoje a fórmula e o método do batismo, que é a seguinte, que nós vamos ver aqui. Vamos colocar nessa câmara, tete a tete. É exatamente isso, meus irmãos. É exatamente isso, meus queridos. O aprendizado é para que o aluno possa expressar aquilo que aprendeu. Muitas vezes eu noto que o que o aluno aprendeu, na verdade, é o que já sabia. Ou então, claro, algumas vezes ele nota algum excerto, algo que ele pode recortar e dizer, hoje eu aprendi sobre isso, mas que não seria exatamente o objetivo último da lição. Algumas vezes o aluno é genérico, não tem ninguém para levantar, aí ele levanta, aprendi que Jesus chorou. Ele não aprendeu que Jesus chorou, não, ele já sabia que Jesus chorou. Aprendi que Jesus vem. Não, isso aí é para preencher. Ele não aprendeu que Jesus vem. Ele já sabia que Jesus vem. O que ele aprendeu especificamente naquele dia? Digamos que fizéssemos uma janela de aprendizado. O aluno sabe tais e tais coisas. O aluno sabe para baixo, para cima, mas aquela janela daquele dia, daquele domingo, o que foi que aquele aluno aprendeu? Ele é capaz de expressar aquilo que aprendera nesse domingo específico e nesse tema específico? É isso que precisamos saber para que a nossa lição, ou deixa eu ser mais claro ou mais correto, a lição que foi ensinada naquele dia, ela alcançou a mente e o coração daquele aluno. Precisamos nos preocupar com isso, para que não façamos nem um ensino genérico demais, que não possa ser resumido, e também não um ensino tão resumido que não possa ser esclarecido. Então, se não fazia isso, a partir de hoje, dê muita atenção aos objetivos. Eu mesmo vou dar mais atenção aos objetivos. Olha, os objetivos dessa lição são 3. Primeiro, ao final da lição, o aluno deve pontuar os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. E também quero, queridos alunos, que vocês saibam que um dos objetivos da lição, o de número 2, é explicar o símbolo e o propósito do batismo. E também, meus caros alunos, o terceiro objetivo da nossa lição é esclarecer a fórmula e o método do batismo. Mas eu trouxe também para vocês alguns adendos, que eu chamo de anexos.
Então, aqui são os tópicos. Primeiro, pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. Então, se o objetivo é pontuar os pressupostos, o tópico vem para explicar quais são os pressupostos. Se o objetivo é mostrar o símbolo e o propósito, então o tópico vem falar sobre o símbolo e o propósito do batismo. E, por fim, a fórmula e o método, ou esclarecer a fórmula e o método do batismo. Vamos lá, eu trouxe aqui alguns anexos que ajudam a entender tudo isso que foi falado aqui. O primeiro anexo é batismo e a origem do termo. Qual a origem do termo batismo? Antes de continuar, eu quero mandar um grande abraço, viu? Mais uma vez aos irmãos da melhor idade. Muito obrigado. O fato de vocês estarem estudando comigo esta lição me ajuda muito mais, não é, Adonias? Nos ajuda a continuar sempre trabalhando, porque isso dá trabalho. Isso aqui, irmãos, não é uma câmera que você bota lá. Não tenho muita coisa contra, não. Também não vou dizer que não tenho nada contra. Claro que tenho. O que é, pastor, que o senhor tem contra aqueles que colocam a câmera lá e começam a falar? O que eu tenho contra é que, tudo bem, num ambiente em que não se pode fazer, então se faz de qualquer jeito. Mas, à medida que vai melhorando, é preciso também se melhorar as formas. É isso que nós aprendemos, que sempre temos que estar melhorando, e é o que nós estamos fazendo. Isso dá trabalho, isso exige reunião de pauta, isso exige uma melhor configuração das câmeras, isso exige um movimento aqui, começa posicionamento, né? Ô, pastor Clovaldo, não queria não, mas aqui, ó, vem mais para cá, vem mais para lá e tal. E tudo isso faz parte. E, óbvio, que nós temos 1 ano e pouco que começamos, né, a fazer os nossos estudos e estamos sempre melhorando. E eu gosto disso. Eu gosto de estar sempre melhorando. Sabe por quê? Porque quando nós estamos crescendo fundamentados, então nós chegamos muito mais longe. Aqueles que estão colocando sempre uma câmera e tal, sempre vão estar fazendo isso. Ah, não precisa muita qualidade não, porque é para Jesus. Ah, não precisa muita qualidade de som não, porque os irmãos entendem. Se num primeiro momento isso é até exigível, né, temos que continuar a falar de Jesus. Num segundo momento, isso é reprovável. Por quê? Porque não se está melhorando. E o crente, ele tem que estar sempre melhorando. Sempre melhorando. Sempre brilhando a sua luz até ser dia perfeito. Tudo bem? Então, obrigado. Obrigado ao pastor Eliúde Amaral. Você sabia, Adonias, que o pastor Eliúde, ele nos escuta, nos ouve aqui e acompanha, inclusive faz sugestões. E ele falou uma coisa interessantíssima. Ele disse, ô pastor Clovaldo, que o senhor usou verve? Eu pensei até que era verme. Eu sei que ele sabia porque o pastor é um doutor, né? Mas ele quis brincar comigo. Mas eu gostei tanto pelo fato de saber que ele também estuda conosco, né? Ele nos ensina, obviamente. Mas eu agradeço muito, pastor, e quero já fazer este convite de público para que o senhor venha também fazer uma das lições conosco. Vai ser uma grande honra, eu tenho certeza que vai ser uma audiência muito grande a sua presença aqui, né? Então, muito obrigado. Que Deus continue abençoando ao Senhor, a sua família, o seu ministério aí na igreja em Catu, onde o Senhor é presidente. Vamos lá, então, o batismo. E por que eu trouxe o termo batismo? A lição também nos traz, mas eu vou um pouquinho mais profundamente, com toda a imodéstia, como diz Adonias, a imodéstia que me é peculiar. Veja por que temos que explicar o termo batismo. Porque há algumas tradições, algumas igrejas históricas, inclusive, que dizem que o método de batizar por imersão, ele não é, por assim dizer, o método bíblico. A Bíblia ela não assevera que tem que ser por imersão. De onde é que tiramos que tem que ser por imersão? É
pelo próprio termo batismo, baptismo em inglês, ou em inglês, mas baptizo, que é o grego, né? Batizar é mergulhar. Ele é adaptado para o idioma português por alteração em sua terminação. É batismo. O P, na verdade, ele era também utilizado no português, baptismo. Inclusive, eu tenho um livro em casa, é Baptismo de Fogo. Então, baptismo já é um termo aportuguesado, mas o grego é baptizo, que foi vertido para o português como batismo. Isso significa imersão. É o termo sempre empregado por Cristo e seus apóstolos para expressar e definir esta ordenância. Agora, eu trago aqui também alguns léxicos gregos. Como é que ele define o léxico? Você sabe, é o dicionário. Como é que ele define esse texto? Primeiro, Escápula diz que baptizou é mergulhar, imergir, como nós fazemos com uma roupa para tingir. Naquele tempo em que eu vivia, parece até que eu estou em outro tempo, é porque a minha mente ela guardou muita coisa do tempo antigo. Eu tive uma infância muito forte. Então eu me lembro que quando a minha calça tergal, já usou tergal? Não? Sabe o que é isso não? Não, é uma calça tergal mesmo, uma calça fininha que a gente ia para a escola com tergal. O tergal normalmente ia perdendo, ainda mais que eu usava do meu irmão mais velho. Então ele já via meio puída, né? Puída no joelho, em outras partes. E o que acontecia? Minha mãe comprava a tinta azul, esquentava a água a ponto de fervura e então ela imergia a calça naquele balde, naquela lata fervente, e depois ela então retirava a roupa e botava para secar, então a roupa absorvia aquela tinta. Ok, isso é mergulhar, isto é batizar, batizou a roupa, ok? Então é semelhante ao termo utilizado para batizar, imergir com o objetivo de tingir. Sleusner diz o seguinte, significa propriamente mergulhar, imergir, ou mais propriamente imergir em água. Parkhurst diz que batizou é mergulhar, imergir ou meter em água. Stevens diz que batizou é imergir, submergir ou sepultar em água. Esse Parkhurst, ele é alemão, né? Na verdade é um dicionário grego. É porque eu não coloquei todos os nomes aqui para a gente exatamente tornar a aula mais escorreita, mais dinâmica. Assim, e o pastor Eliud disse uma coisa interessante, eu tenho que me censurar, me autocensurar, que é o seguinte, pastor Celiane. Ele disse o seguinte, o senhor usa umas palavras difíceis lá, pastor. Aí ele me disse o seguinte, falar difícil é fácil, difícil é falar fácil. E eu absorvi essa lição, meu mestre. Realmente, depois que a gente aprende a falar difícil, fica fácil falar difícil. Agora fica difícil falar fácil. Ou seja, para você explicar como Jesus explicava os termos mais difíceis com uma ilustração tão fácil de se entender, não é verdade? Então, realmente. Mas quando eu falei escorreita, quer dizer fluente, para que a lição possa fluir. Estamos contando aqui no estúdio com o meu amigo pastor Celiane, uma grande honra, uma grande alegria. Ele que também é um homem das letras, um homem que gosta de discipulado, de escola bíblica dominical. Que Deus abençoe. Então, por fim, o Robinson diz que imergir, afundar, é o significado de baptizou. E, por fim, o grande reformador crente Lutero, e que formou o luterano, na verdade, não foi ele quem fundou a igreja luterana. Na verdade, a igreja luterana foi uma consequência natural do trabalho do homem de Deus. Ele fez a sua parte. Então, ele diz que o termo batismo é grego
em latim pode ser traduzido por mercio, uma vez que imergimos qualquer coisa em água para que o todo seja coberto pela água. Obviamente que ele está falando realmente que batismo é imersão. E mais, ele vai mais adiante, ele diz que imersão total é batismo. Agora, qual o... Bem, aqui eu quero falar sobre o método do batismo. Eu trouxe para vocês aqui um outro slide que vai dizer o que é o método do batismo. Eu fiz um infográfico que ficou mais ou menos, não ficou como eu gosto não, mas ficou mais ou menos. Eu peço perdão a vocês. Há 3 tipos de batismo aqui então. Primeiro é por aspersão. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem aí. Não vai dar não. Mas o primeiro é por aspersão, é quando o batizado, ou o batizando, ele recebe a aspersão. Esta palavra aspersão, ela também fora utilizada no Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote, ele pegava um hisopo, quer dizer, tipo um pincel. Eu gosto de comparar o hisopo melhor com um molho tipo de coentro, um molho de folhas. Então, era aspergido pelas pessoas que estavam ali. Ela antes era entumecido em sangue e então aspergido naqueles que eram santificados. Então, assim é a aspersão. Então, hoje, muitas igrejas históricas, como a Igreja Católica, as presbiterianas, luteranas, metodistas, congregacionais, entre outras, usam o método da aspersão. Aí eles pegam água e aspergem sobre a cabeça ou sobre o corpo do batizando. Depois também tem a afusão ou a efusão. A pessoa entra na água, então joga uma tina por cima dela, um balde de água, uma bacia de água. Então a pessoa está dentro da água, mas a água vem sobre ela. Essa também é utilizada por algumas igrejas protestantes. E, por fim, o batismo por imersão. O batismo por imersão é uma bandeira, inclusive, dos batistas, e por isso são chamados batistas, que são diferentes dos anabatistas, viu? Anabatista é uma outra coisa bem diferente, embora utilizasse também o método da imersão, mas os batistas é que são chamados assim por causa, talvez, do João o Batista ou o batizador. Então é isso aí. A Igreja Assembleia de Deus, assim como os protestantes, em boa parte, utilizam-se do método da imersão, por considerar que é o método bíblico. Vamos sair daqui? Vamos continuar? Então, é o método utilizado por Cristo. Vamos mostrar aqui, meu caro Adonias, para todas as pessoas, o batismo de Jesus, ele mostra claramente que o nosso Senhor, ele foi imerso em água. Ele foi batizado por João Batista. Em Mateus capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: batizado Jesus, logo saiu da água. Então veja, se saiu da água, é porque dentro estava. E porque o costume da época era realmente batizar totalmente, imergir em água. Mas não é só isso não. Quero corroborar com a forma como João batizava, pois estamos falando exatamente de método. João, no Evangelho, capítulo 3, versículo 24, o outro João, o evangelista, o discípulo e apóstolo do Senhor, ele escreveu assim: João, o Batista, estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. Para mim, isso aqui fecha a questão. Aqui, nessa outra câmara, tete a tete. Fecha a questão. Havia ali muitas águas, porque se houvessem poucas águas, então não era adequado. É isso que o texto sugere, que João batizava sempre onde haviam muitas águas. Por quê? Para que fosse possível a imersão. Ah, mas se fosse poucas águas,
quero apenas corroborar essa lógica. Se houvesse poucas águas, então entraria até os pés, até os artérios, e então fazia a efusão. Se não houvesse quase água nenhuma, fazia a aspersão, né? A possibilidade, mas havia ali muitas águas, então era necessário para João que houvesse muitas águas para poder imergir o batizando. Agora eu quero falar um pouco também sobre as perguntas ao batizando, ao candidato agora eu vou falar. Porque eu acho que isso é muito importante. Há alguns amigos, alguns companheiros que não fazem perguntas nenhuma ao batizando. Veja bem, e aqui eu quero fazer uma separação. Perguntas públicas e perguntas privadas. Nós costumamos, principalmente a Assembleia de Deus aqui na Bahia, fazer o seguinte, ter sempre momentos em que o candidato ao batismo toma as suas aulas de discipulado visando o batismo. Veja, não é apenas são aulas de discipulado que fala sobre perdão, não, mas aulas específicas para aqueles que irão descer as águas batismais. Então ali se fala de tudo. Ali se dá oportunidade a fazerem perguntas e alguém que esteja à frente tem que ter, então, o esclarecimento necessário para as respostas. Mas eu aqui listei algumas perguntas que eu considero essenciais. Elas estão divididas em perguntas públicas e perguntas privadas. Perguntas que o pastor, o superintendente, o dirigente, alguém que está à frente, precisa fazer ao candidato ao batismo, sob pena de, após o batismo, ser feita a nulidade do batismo, porque simplesmente o candidato sonegou alguma informação que é muito essencial ou relevante. Então, a primeira pergunta, por que você quer ser batizado? É nesse momento, e essa aqui é uma pergunta que é feita diante da igreja, por que você quer ser batizado? Né? Veja que João, quando viu a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, então ele estranhou, eu é que devo ir a ti. Então teve esse momento aqui público, e tu vens a mim para ser batizado, e o Senhor justificou. Deixa que seja assim para que se cumpra toda a justiça. Então há um momento de indagação pública, por que você quer ser batizado? Segunda pergunta, o que significa para você o batismo? E aí é importante que a gente incentive o candidato a que não dê respostas genéricas e nem dê uma resposta simplesmente nascida da formalidade, da letra, mas que diga, eu era um filho de crente, mas não tinha muita certeza, ou então eu nasci na igreja, mas eu me afastei, me desviei, mas então estando o Senhor me recuperou. Isso é muito importante, gente. Não dá para fazer com todos quando tem muita gente, mas é importante. Olha, você pode dar o seu testemunho, mesmo que breve, é muito importante para aumentar a fé das pessoas que ouvem e também para incentivar outros para o batismo. E por fim, para que serve o batismo? Qual a finalidade, o propósito do batismo? Porque eu já ouvi algumas pessoas, para que você quer se batizar? Para ser salvo. Já ouvi. Significa que a pessoa não teve um bom preparo para o batismo. Para que serve o batismo? Para eu tomar minha ceia. Embora o batismo dê direito à pessoa a tomar a ceia, o propósito do batismo não é exatamente esse. Há um propósito específico que nós vamos falar aqui. Por que do batismo? Segundo, tem certeza de sua salvação eterna? Então é uma pergunta que deve ser feita perante a congregação. Veja bem, estou me preparando aí, né? O batizando, ele quase sempre diz isso. Veja bem, eu estou aqui me esforçando. É preciso ter, assim, um esclarecimento sobre isso. Primeiro, claro, eu também estou me esforçando. Você que está me ouvindo também está se esforçando. O Adonias está se esforçando. Estamos nos preparando, claro. Mas é preciso ter certeza da sua salvação no sentido de que se Jesus voltar hoje, nós temos a ampla certeza de que vamos aos céus.
Não por obras de justiça, não por mérito, mas por graça. Por graça. Então é preciso ter a certeza da salvação para poder se batizar, porque o batismo não traz a salvação. O batismo apenas confirma que você já é salvo. E quando eu falo confirmar, eu tenho que explicar cada termo aqui sim. Porque eu estou falando para muita gente boa. E cada vez mais gente ainda, graças a Deus. Mas quando eu falo confirmar, é uma confirmação pública. Olha, agora eu sou crente, agora eu sou protestante, agora eu sou Bíblia. Se batizou, ih, aquele ali não é mais dos nossos não. Não bebe mais com a gente, não tem mais noitada, não tem mais xingamento. Agora ele está se encaminhando para outro lugar. Agora ele é crente. Então, o batismo é uma confissão pública da sua fé. O terceiro, perguntas importantes para serem feitas. Tem algum vício? Tem alguma coisa que precise deixar? Por quê? Não, mas eu tenho certeza da minha salvação. Mas ainda fuma? Ainda bebe? Ainda tem aquela cervejinha guardada na geladeira para as madrugadas? Ainda tem alguns costumes, maus costumes nas redes sociais? Não pode ainda descer as águas batismais. Ah, mas eu creio no Senhor Jesus Cristo. Quando cremos verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, deixamos tudo e seguimos a Ele. Por isso que Ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos para essa câmara aqui aberta para falar sobre costumes errados e prazeres indignos. Vai no mesmo sentido dos vícios. Se alguém ainda está preso a costumes errôneos e prazeres da carne, então não pode ainda descer as águas batismais. É preciso dar um tempo para que o público possa perceber realmente que ele mudou de vida. E aqui eu posso falar uma coisa importante. Tem muita gente que viveu uma vida errática no mundo e quando ele se transforma ou ela em crente, é convertido pelo Senhor, então é muito comum que as pessoas duvidem. Será? Não aconteceu com Saulo de Tarso? Aquela menina que vivia em tal e tal lugar? Eu duvido. Há um hino, inclusive, chamado O Redimido. Quando Jesus me salvou, eu andava no mundo sem ter direção. As trevas já eram tantas que luz eu não tinha, só escuridão. Este hino fala sobre um homem que vivia numa vida terrível, mas que aceitou a Cristo. E chega um momento que os colegas diziam, isso aí não fica lá não. Ele não vai ficar lá não, porque ele vai sentir falta da sua vida aqui. Mas o homem cada vez mais rogava e pedia, Senhor, me segura, não me deixe cair. Então ele se firmou no Senhor e na força do seu poder. Então eu quero falar uma palavra aqui para alguns que querem descer as águas batismais, mas ainda tem algo que impede, algum vício, algum costume errado. Há poder no sangue de Jesus. Clama pelo sangue de Jesus. É Ele quem limpa, é Ele quem nos resgata. É o sangue de Cristo que nos dá poder para vencer os vícios, os velhos costumes e os prazeres indignos, para que você possa também ser um membro da Igreja do Senhor Jesus, é preciso que você vença tudo. Eu conheci uma certa família em que a mãe de família era uma grande amiga e um dia eu perguntei por que ela ainda não desceu as águas batismais. Ela disse porque ela ainda está presa ao vício do cigarro. Fuma escondido e tal, mas já tinha 9 anos de crente, mas ainda não tinha vencido o vício. Meu Deus, eu fiquei tão pesaroso, porque a fonte de poder é a mesma, mas há pessoas que se acostumam em ouvir a mesma palavra, gostam do Evangelho, cantam hinos belos, estão ouvindo a palavra de Deus, mas ainda não têm força, não têm poder para vencer os vícios. E eu quero dizer, neste momento, eu não sei se você está me ouvindo amanhã, de tarde, à noite, madrugada, mas eu quero lhe dizer aqui com a autoridade dos céus, há poder no sangue de Jesus e no nome eterno do Senhor
para te fazer vitorioso sobre a carne, sobre os vícios, sobre os costumes e prazeres indignos. Vençam em nome de Jesus. Ore, jejue, entregue o seu coração ao Senhor e Ele vai te dar a vitória. E por fim, relações conjugais. A família é muito importante. Então, aquele que diz assim, não, tô amancebado. É um termo pejorativo, né? Mas é real. Eu estou juntado. Porque a sociedade odierna, ela consagrou esse termo. Estou juntado, juntei-me, né? Isso não é bíblico. Mas naquele tempo não tinha documento. Irmãos, quando Deus faz o primeiro casamento, a partir dali, Ele quis que fosse um ato formal, né? Foi um ato formal. E posteriormente nós vemos a carta de casamento, a carta de divórcio que é citada na Bíblia, as formalidades. Então sim, a formalidade também é bíblica, apenas incorporada pela Lex ou Pax Romana e por toda a civilização ocidental. Então, o documento, por que é importante? Veja bem, veja a importância, uma das. É o caso, por exemplo, o nosso direito pátrio, o direito brasileiro, ele proíbe, ele impede a duplicidade de cônjuges. Então não pode haver um homem com duas mulheres, casar com duas mulheres, nem vice-versa. Então tem que haver monogamia no casamento. Mas quem é que diz isso? É exatamente a certidão de casamento, é o edital de proclamas. É por isso que no ato do casamento, que é público, o celebrante tem que dizer, alguém é contra o casamento, alguém se opõe ao casamento, exatamente porque é um momento público em que alguém, não, já é casado comigo, lá ele, né? Olha, já casou, ele em São Paulo já está casado. Então, a bigamia é proibida no nosso país. E quem é que diz isso? Exatamente a certidão de casamento. Mas essa pessoa, ela tem um contrato de união estável. Então, o pastor não deve aceitar o contrato de união estável. O que ele pode é incentivar a estes cônjuges, estes futuros cônjuges, para que façam cartorialmente a conversão da união estável para o casamento. Assim você está convalidando, está realmente formalizando o seu casamento. Embora sejam equiparados, mas não consideramos que seja a mesma coisa por uma série de razões. Então é preciso também indagar sobre a condição familiar e as relações conjugais. Viúvo, por exemplo, o apóstolo diz, não vos metais em julgo desigual com os infiéis. Se uma jovem quer se batizar, mas está namorando um rapaz que não é crente, essa jovem não pode se batizar. Ela não pode descer as águas batismais. Ela primeiro precisa decidir se deixa aquele jovem ou se une à igreja e se batiza. E também não pode terminar com o jovem, se batizar e depois voltar, porque aí ela estará tentando enganar aos irmãos, mas a Deus não engana e não dá certo. Tá certo? Então é isso aí, gente. É preciso fazer essas perguntas essenciais. Aqui eu levanto uma indagação. Batismo de crianças? Pode isso? Há uma justificativa utilizada muito, principalmente por reformados, que é, se das criancinhas é o reino dos céus, conforme em Colossenses capítulo 19, versículo 16, eles não veem por que negar-lhes o batismo, pois as mesmas possuem também a graça da salvação. O apóstolo diz que os pais abençoam, através dos pais os filhos são abençoados, através da esposa o marido é abençoado e também vice-versa. Então, eles dizem que o batismo cristão é substituto da circuncisão. Já não circuncida mais os filhos, então é feito o batismo de criança. Mas isso não está de acordo com a palavra de Deus, com todo o respeito que eu tenho aos irmãos reformados. Não, o batismo não é um substituto da circuncisão, porque o substituto da circuncisão da carne
é a circuncisão que vem do Espírito. Também está escrito na Bíblia, porque ele disse, naqueles dias eu tirarei de vós o coração de pedra e colocarei um coração de carne. E Paulo diz a circuncisão que é de Deus, é a circuncisão não da carne, mas a circuncisão do Espírito. Aí eles justificam dizendo o seguinte, a casa de Lídia foi batizada, a casa de Cornélio foi toda batizada. E dizem que aí estava inferindo que na casa de Cornélio e da irmã Lídia, então haviam crianças. A Bíblia não nos dá esse aparato, esse arcabouço para dizer com toda certeza que existiam crianças. Ainda mais que na cultura romana, e ser da família não queria dizer que estava incluindo menores de idade, né? Toda a família foi batizada. Obviamente que foram aqueles que tinham discernimento e consciência já madura para crer no Senhor Jesus Cristo. Agora, quando nós falamos de criança, por exemplo, tem uma criança amadurecida de 10, 12 anos, pode batizar, pastor? É possível sim batizar crianças. Eu já batizei criança de 12 anos. Qual é a diferença? O consentimento dos pais. Essa criança pode se batizar, não está jovem demais não está muito... Não, pastor, ela tem uma vivência, ela já fala de Jesus aos colegas, ela tem certeza da sua salvação, ela dá o exemplo de crente, mas depois, o depois, eu não posso falar sobre o depois, mas enquanto criança, ela tem dado. E eu gostaria também que se batizasse. Então, há o consentimento dos pais, então o pastor sim pode batizar, mas tem que ter, aí parte também de uma visão do pastor, para saber se aquela criança está se batizando mesmo de vera, como diz aqui, de vera, de realidade. Mas por que de vera, pastor? E aqui você sabe que o momento de escola dominical também é um momento para a gente aprender algumas coisas, momento de didatismo, né? Por que de vera? Porque vera quer dizer verais. Verônica também vem de Vera. A irmã Verônica está lá nas catacumbas de Roma. Verônica, aquela que é veraz, aquela que tem uma face só. Então, por isso que o nosso direito das ruas adotou. Vamos à Vera, quer dizer, vamos valendo, vamos de realidade. Então, por isso que de vez em quando eu estou adotando esse termo também aqui, de Vera, né? Veramente. Então, é claro que pode se batizar pessoas que já estejam chegando ali na pré-adolescência ou adolescente, mas que tenham realmente a autorização dos pais e a palavra firme dos pais também, né? Mas pode ir crescendo, desviar. Todo mundo, Deus livre e guarde, pode passar por momentos de frieza espiritual, né? Isso não significa que por ser criança, vai passar. Na verdade, a quantidade de pessoas que mais se desviam da fé é entre a juventude e a idade adulta, quando vão à faculdade, o momento do namoro, o problema da concorrência dos hormônios, e aí a cabeça da pessoa vai às nuvens e a percentagem de pessoas que se desviam é muito grande, por causa das circunstâncias da vida e da fraqueza espiritual, da falta de lastro de ensinamento. Mas não é por ser criança que se batizou, claro, quando eu falo criança, vou sempre falar. Não criança de 9, 10 anos, é muito cedo mesmo. Mas 12, 13 anos já é possível com a autorização dos pais. Agora, vamos ao propósito do batismo? Tete a tete. O batismo não é para a remissão de pecados. Por quê? Porque quem resgata, não. Mas quem faz a remissão de pecados é o sangue de Jesus. Aquele que é lavado no sangue de Jesus tem a remissão, a lavagem dos seus pecados. Não é o batismo quem vai remir os pecados. E eu digo isso pensando que ao tempo em que me batizei, havia um folclore, talvez, ou um entendimento errado, de que no momento em que descíamos as águas batismais,
Então os nossos pecados ficavam no tanque. Mas logo no meu batismo, eu já lancei por terra esse pensamento, essa ideia. Sabe por quê? Porque, Adonias, quando eu me batizei, se batizaram cerca de 700 pessoas. Então, o que acontece? Que não haviam vestes batismais para todos. Então, foi a primeira leva, se molhou, a segunda leva já recebeu as vestes molhadas. Ora, se o batismo fosse para a remissão e os pecados ficassem no fundo do tanque batismal, da piscina, então eu absorvi o pecado do anterior. Mas eu não senti nada disso, não. Eu já peguei a vestes já molhada, mas eu senti que eu estava plenamente lavado pelo sangue de Jesus e a remissão dos pecados já havia ocorrido no momento em que eu criei verdadeiramente no Senhor Jesus e me entreguei completamente a Ele como meu Senhor e meu Salvador. Então, o batismo é relativo à salvação. Na verdade, vou aqui na câmera frontal. O batismo é um símbolo, é um quadro, como se pintasse um quadro representativo daquilo que foi a nossa remissão de pecados. Olha, é uma declaração pública daquilo que já aconteceu no particular. Eu coloquei aqui, é uma ordenação do Senhor Jesus à sua igreja e deve ser efetuada e recebida com obediência e fé. Qual o propósito do batismo? Demonstrar que somos lavados e remidos dos nossos pecados pelo sangue de Cristo e que assim como o Senhor morreu e ressuscitou, assim também nós morremos com Ele, semelhança da morte do pecado, e ressurgimos para uma nova vida em Cristo Jesus. Este é o propósito do batismo. Quem pode batizar? Agora que a coisa pega. Por quê, Adonias? Porque muita gente está se arvorando em batizar. Aí, abriu uma igreja, a pastora tal é a batizadora. Um jovem que está batizando. De onde você tem essa autoridade? E é muito importante saber quem lhe autorizou a batizar. Vou mostrar aqui que para batizar é preciso ter a autoridade delegada. O que é autoridade delegada? Alguém que lhe deu autoridade. Veja como isso é importante e como os servos do Senhor e o próprio Senhor, ele diz, eu tenho autoridade. Vamos lá. João, o Batista, citado no evangelista João, capítulo 1, versículo 33, diz assim, eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar. Quem foi que enviou João a batizar? Deus. Foi Deus que ungiu desde o ventre para que ele fosse o precursor do Messias. Aquele, então, que me enviou a batizar com água, aquele, Deus me disse, sobre quem vires descer o Espírito, oh glória a Deus, que maravilha, oh glória a Deus, aleluia, e que permanecer sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Foi por isso que João batizou o Senhor Jesus, porque ele percebeu que era o Senhor próprio, aquele a quem Deus havia mandado. Então, aquele que me enviou a batizar, esse disse, sobre aquele a quem descer o Espírito Santo e sobre ele permanecer, é esse que batiza. Bem, ali eu repeti o texto, mas antes eu quero dizer sobre o Senhor, sobre a autorização. O Senhor disse ao ressuscitar, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide e fazer discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Filho, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco. Qual é o modo de se batizar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe fortemente, grandemente a todos vocês. E não se esqueçam de inscreverem no CEADEB TV Oficial no YouTube e nos acompanhar. Olha, coloca lá, parece que vocês não estão colocando lá o sininho, receber todas as notificações, porque cada semana nós estaremos explicando as lições
e você entra lá e diz, tô ligado. Coloca assim, ó, tô ligado. Nem precisa falar estou conectado, sem formalidade. Tô ligado. Pronto, a gente já vai saber que é você. E vamos falar, viu, Adonis, o nome das pessoas que têm nos dado esse suporte tão maravilhoso. E no Instagram, Seadeb Oficial, e também o meu Insta pessoal, Cleovaldo Oficial. Aí você vai ter sempre alguma partezinha. A partir de hoje eu vou começar a fazer alguns recortes da lição para que você possa mandar para os seus alunos e incentivá-los também a se inscreverem no Seadeb Oficial e no Cleovaldo Oficial. Tá bom? Valmir, querido, Deus te abençoe. A todo o bom povo da Bahia, do Brasil e do mundo inteiro que nos acompanha. Que Deus abençoe a todos abundantemente em Cristo Jesus. Seadeb TV, uma herança de fé pra você.